além das leis ponderais, é importante que a gente conheça também as leis volumétricas, principalmente a chamada lei de Gay-Lussac, okay? que é descrita da seguinte maneira: nas mesmas condições de pressão e temperatura, os volumes dos gases participantes de uma reação química têm entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Ou seja, quando eu estou tratando de uma reação que tenha envolvidos apenas gases, a proporção em volume, numa mesma condição de pressão e temperatura, para esses gases envolvidos na reação como reagente produto, também existe uma proporção fixa para aquela reação química, certo? Como em massa, a gente falou em massa, mas aqui também, quando eu estou lidando com gases, né, na mesma pressão e temperatura, também existe uma proporção fixa entre esses volumes. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui uma reação química como essa, né, eu tenho 2 de H2 gasoso reagindo com 1 de O2 gasoso para formar água na forma gasosa 2 vezes, né, 2 unidades de água gasosa. E existe uma proporção, essa proporção volumétrica é dada pelos coeficientes, a gente pode assimilar com os coeficientes da equação química. Então, ou seja, né, se tudo isso está durante essa reação ocorrendo na mesma pressão e temperatura, né, a gente tem uma relação de volume de 2, né, está referente aqui, 2 volumes para 1 volume de O2, para formar 2 volumes de água, né, e esse volume varia, né, é um número que depende da pressão e da temperatura, certo? Mas as quantidades, como esse volume é igual, né, esse volume base aqui, esse volume numérico aqui é igual para todos esses gases nessa condição de pressão e temperatura, a proporção acaba sendo essa. Então, vamos supor que numa determinada pressão e temperatura, esse valor do volume seja de 2 litros de volume. Então, a proporção, né, volumétrica diz que, né, 2 vezes 2 litros, então 4 litros, né, de H2 reagem com 2 litros, que é 1 vezes o volume, que depende da pressão e da temperatura, mas que no caso aqui a gente determinou como exemplo 2, né? Então vão ser 4 litros, né? Reagem com 2 litros para produzir 4 litros, né? Novamente 2 vezes 2 litros, 4 litros de água, ou seja, a proporção, né, é 2 para 1 para 2 em volumes desses gases, ok? Então, essa proporção também muitas vezes é útil nas questões e raciocínios que a gente vai fazer, ok?